Vamos conversar mais sobre isso depois. Agora eu vou passar a palavra para a professora Márcia Castro, professora de Demografia no Departamento de Saúde Global e População da Faculdade de Saúde Pública de Harvard, está conversando com a gente de Boston, e é uma das pesquisadoras do Observatório Covid-19 BR, que é também um grupo de especialistas que está acompanhando, estudando e projetando cenários, fazendo modelagens de como essa pandemia está progredindo e pode progredir ainda em diferentes situações aí. Professora, muito obrigado pela presença. A palavra está com a senhora. Obrigada, Ayrton. Bom dia a todos. Parabéns à USP por organizar esses debates e essas conversas e agradeço imensamente por ter me convidado para participar desse painel hoje. Bom, o Brasil hoje está na segunda posição mundial quando a gente pensa em número de casos de Covid, a terceira em morte, mas a gente muito rapidinho vai ocupar o segundo lugar também, e isso é triste, porque por causa do Brasil, a América do Sul é agora o epicentro da pandemia. Então a questão é qual a importância das desigualdades sociais nesse cenário. Bom, em primeiro lugar, o Brasil é enorme. Cerca de 22% dos municípios brasileiros têm menos de 5 mil habitantes e em muitos desses nem leito hospitalar existe. A regionalização da saúde, através do SUS, determina o acesso a esses serviços hospitalares. Mas o que a gente vê é que, por exemplo, quando houve a sobrecarga do sistema de saúde em Manaus, a macro-região de saúde de Manaus tem 25 municípios. Então, no momento que Manaus já não tem mais leito, todos os municípios que seriam atendidos através da regionalização em Manaus já não conseguem mais enviar os pacientes. Então não tem como atender a demanda quando você tem uma situação dessa de sobrecarga. Além disso, a distribuição de leitos e de médicos também não é homogênea no Brasil. Então esse é outro nível da desigualdade. Quer dizer, quando a gente olha indicadores de médicos e leitos por habitante, os menores índices estão exatamente na região norte. Além da distribuição, a qualidade dos serviços também não é homogênea. Então, a gente tem uma estimativa de cerca de 204 mil mortes acontecem todo ano no Brasil que são evitáveis. 75% dessas mortes devido à baixa qualidade da atenção à saúde. Ou seja, nessas áreas em que já começam em desvantagem desde o início, em função das desigualdades de acesso e de qualidade a serviços, era importante que essas deficiências fossem reconhecidas e antes mesmo de você ter o primeiro caso reportado, um planejamento já deveria ter sido feito. A segunda questão é que parte da população no Brasil não tem acesso à água. Então, por exemplo, você não pode exercer a primeira recomendação do Ministério da Saúde, que é lavar a mão com água e sabão por 20 segundos. Essa é uma realidade em parte dos domicílios nas periferias das grandes cidades, é uma realidade na região norte. Então, você pega todos os estados da região amazônica, 43% da população não tem acesso à água. E o extremo é o Amapá, em que 65% da população não tem acesso à água. O terceiro ponto é que uma parcela da população não tem condição de exercer o distanciamento social. Não porque elas não queiram, como o professor Glauco mencionou, mas é porque elas moram em domicílios com alta densidade de moradores, então não tem como você se isolar. Elas dependem do emprego informal, então elas têm que trabalhar, não podem ficar em casa. Se a gente olha para o censo demográfico de 2010, o Brasil tinha mais de 11 milhões de pessoas morando em favelas no Brasil inteiro. Você pega só a cidade do Rio de Janeiro, não é o estado, a cidade do Rio de Janeiro, 22% da população mora em favelas, é 1 a cada 5. E você pega Belém, capital do Pará, 55% da população mora em favelas, é mais da metade da população. Então você imagina um contexto desse desigualdade no meio da pandemia. O quarto ponto é que o índice de concentração de renda, e aí a gente pode pegar um índice que a gente chama de Gini, índice de Gini, os piores indicadores estão na região norte. E dentro da região norte, o estado brasileiro com o pior índice de concentração de renda é exatamente o Amazonas. Ou seja, essas desigualdades, e eu dei uma amostra muito rapidinha, elas têm implicações na resposta ao Covid.
Por exemplo, não dá para a gente imaginar que o distanciamento social, como foi feito em países da Europa ou em países de alta renda, possa simplesmente ser replicado no Brasil. É preciso que a resposta brasileira seja adaptada a essas desigualdades locais, ancorada no sistema de saúde, que, por sinal, é um sistema de saúde invejado por muitos países, mas aqui no Brasil, coitado, ele é maltratado e muito pouco valorizado. Bom, se ela tem que ser adaptada à realidade local, como é que a gente pode fazer isso? Então, por exemplo, através dos agentes comunitários de saúde, ou seja, use a rede de atenção à saúde que existe, não precisa reinventar a roda. Esses agentes trabalham na comunidade onde moram, eles têm a confiança da população, eles sabem onde moram os idosos, os que têm comorbidade de alto risco para a Covid, eles sabem as áreas que são vulneráveis, por exemplo, quais são as casas que não têm acesso à água, que têm alta densidade populacional. Ou seja, os agentes poderiam ser a peça-chave no rastreamento de contatos, que atualmente é feito de forma muito precária no Brasil, quando é feita, né? Bom, beleza. Então, qual tem sido o papel dos agentes? Mínimo, né? E por quê? A resposta do Brasil, ainda que o Brasil pudesse estar dando uma lição ao mundo de como se responder a uma pandemia usando acesso universal à saúde e atenção básica, a resposta no Brasil está sendo caótica. O Brasil tem uma liderança que, infelizmente, minimiza a importância do vírus, prioriza a economia, como se você pudesse separar economia e saúde, ignora a ciência e é contra o distanciamento social, dentre outras coisas, porque eu podia passar os 10 minutos só falando disso, mas não vale a pena. Esse problema de liderança prejudica a tomada de decisão, quer dizer, cria uma pressão enorme em prefeitos e governadores, cria uma situação em que o Estado é ausente, e aí você acaba tendo governanças paralelas em cada município, que acontecem através de parcerias público e privado, quando o governo tenta fazer alguma coisa da melhor maneira que pode, através de organizações comunitárias, ONGs, e até mesmo através de líderes de facções criminosas, como a gente viu no Rio de Janeiro. Quem sai perdendo com essa situação é o povo. Mas aqui é que vem o detalhe, a perda ela não é uniforme. São exatamente os mais vulneráveis que mais sofrem. E isso fica nítido quando a gente olha para as estatísticas do Covid. As estatísticas refletem exatamente as desigualdades do Brasil. Por exemplo, ainda que São Paulo tenha o maior número de casos e mortes, são exatamente os estados da região norte que têm as maiores taxas. E quando se olha para a cidade, a gente observa que as mortes afetam de forma desproporcional as pessoas que moram em áreas mais vulneráveis, que moram em favelas, afetam desproporcionalmente os negros e pardos, e o Observatório Covid-19 BR, que como o Ayrton falou, eu faço parte, divulgou uma nota só mostrando como o risco de mortalidade afeta essas populações vulneráveis. Mas isso a gente vê no Brasil inteiro. Bom, com relação aos agentes comunitários de saúde e atenção básica, não houve uma recomendação nacional e um esforço para treinar esses agentes e, acima de tudo, poder prover equipamentos de proteção para que eles possam trabalhar em campo. No momento, nós temos alguns agentes trabalhando, mas isso depende de iniciativas locais, depende da liderança local e não de uma recomendação nacional. Bom, por que os agentes seriam tão importantes na resposta ao Covid? Então, vou dar dois motivos aqui. Primeiro, com base nos registros da população a que eles servem, os agentes poderiam realizar busca ativa de idosos e de indivíduos com comorbidades associadas à mortalidade por Covid. Segundo, eles poderiam rastrear os contatos dos casos suspeitos ou daqueles que testassem positivo para Covid ou que fossem hospitalizados por Covid. E esses contatos poderiam ser colocados em quarentena. Esse trabalho aqui no estado onde eu moro, em Massachusetts, eles estavam recrutando pessoas para fazer esse trabalho. Eles chamam dos detetives Covid. O Brasil tem todos os detetives e não está usando. Bom, a busca ativa e o rastreamento de contatos pelos agentes comunitários é crítica em cidades que estão praticando algum nível de distanciamento social a fim de minimizar a infecção entre grupos de alto risco e maximizar a detecção de indivíduos que possam ter sido expostos ao vírus. E com isso você contribui para reduzir a demanda por serviços hospitalares e evitar um colapso do sistema hospitalar.
Mas eles também são críticos no momento que a gente está vendo agora, em que as medidas de distanciamento social começam a ser relaxadas, a fim de minimizar a ocorrência de subsequentes ondas de transmissão do coronavírus. E, assim, muito sinceramente, eu não consigo imaginar como qualquer decisão de relaxar o distanciamento social possa ser implementada com sucesso se você não tiver os agentes de saúde fazendo esse rastreamento de contatos. Bom, as equipes de saúde da família, plenamente operacionais, também poderiam exercer um outro papel que é muito importante, que é continuar o monitoramento de outras condições de saúde, como diabetes, hipertensão, o pré-natal, a imunização, evitando que haja uma deteriorização de outras condições de saúde devido à falta de atendimento. E por sinal, a gente já está vendo um aumento nos casos de sarampo, exatamente porque a imunização está sendo comprometida. Bom, para concluir essa fala inicial, eu acho que ainda há tempo para a gente envolver a atenção básica, para que os agentes sejam incorporados na resposta, mas essa ação ela tem que ser rápida, a fim de que a gente evite um cenário em que, no pós-pandemia, o Brasil acaba vendo as desigualdades aumentarem ainda mais, ou seja, esse abismo entre os que têm e os que não têm se tornar ainda maior no país. E isso significaria perder pelo menos 3 décadas, se não mais, de avanço na redução das desigualdades no Brasil. Obrigada. Muito obrigado, Márcia. Assustador um pouco o cenário que você colocou aí, mas é um cenário que a gente precisa enfrentar e você colocou de uma forma muito objetiva e clara. Obrigado aí pela sua apresentação.